Minha diretoria. Olha, eu ia editar esse vídeo, mas falei, vai ser no pelo, meu irmão. Vai ser no toque me voe, na cara e na coragem. Estou parafraseando Rica Perrone, mas eu vou explicar, tá bom? Inclusive tá aí no título. É por isso que ele foi cancelado. E são dois assuntos nesse vídeo. A treta entre torcedores do Cruzeiro e o Rica Perrone, por falar uma obviedade, de verdade, tá? E não tem motivo nenhum para defender o Rica, tá? Eu gosto dele, a gente se dá bem e tal, mas enfim, cada um faz seu conteúdo e tá tudo certo, mano. As pessoas pensam diferente muitas vezes. E eu vou, inclusive, dar um exemplo meu de pensar diferente dele em alguns pontos, mas, cara, isso é normal, tá? A vida é assim, gente. A gente pensa diferente uns dos outros às vezes, e nem por isso você tem que odiar e tacar pedrinha no outro, tá certo? Mas, vamos lá, vou começar já com o Cruzeiro e torcedores do Cruzeiro e o Rica Perrone. O Cruzeiro contratou o Matheus Pereira, tá? Para mim, excelente reforço. Inclusive, falei no Mercadinho da Bola recentemente aí do futebol brasileiro, comentando essa contratação e tal. Achei um excelente reforço, um jogador que teoricamente vai aumentar e muito o patamar do Cruzeiro. E o Rica Perrone, normal, falou que, cara, basicamente, eu vou resumir, mas basicamente, as pessoas não conheciam o Matheus Pereira. E, cara, me diz de verdade, qual que é o absurdo disso? Sabe? A gente, de verdade, gente, ó, para e pensa com tranquilidade. A gente tem uma tendência de se ofender com tudo que é falado, como se fosse o maior absurdo já dito na história da humanidade. Pra tudo, cara. Cara, as pessoas pensam muito com o fígado, mano. De verdade, calma, tá? O Rica não falou nada demais. E eu não tenho motivo para defender, cara, mas não foi nada demais. Gente, faz um exercício comum. Pega aqui uma amostragem. Sai perguntando para os seus familiares quantos param e assistem diversos jogos de futebol. Hoje, né? Não no geral, tá? Não é na maioria. Uma boa parcela de pessoas acompanha o próprio time. Uma boa parcela de pessoas, não vou falar que é a maioria, mas uma boa parcela de pessoas acompanha o próprio time, normal, né? Eu acompanho o Santos, falo sobre o Santos. E também acompanha alguns times do futebol brasileiro, né? Estamos falando de brasileiros aqui, acompanha alguns times de futebol brasileiro, alguém que está em evidência, alguém que tem uma certa simpatia, algum time que tem uma simpatia, sei lá, eu gosto de acompanhar o Botafogo, né? Tá em primeiro, mas eu tenho uma certa simpatia, etc. Beleza. E a gente tem, né, esse grupo de pessoas acompanha alguns clubes europeus, principalmente a Liga dos Campeões, tá? Aí você pega uma parcela bem pequena, tá? É uma parcela bem pequena, gente. Twitter não é realidade do mundo, tá? Uma parcela bem pequena de pessoas acompanha o Manchester United, o Arsenal, vê os jogos do campeonato inglês, acompanha, tá? Assiste, consome o clube, é torcedor do clube, tem o clube aqui no Brasil também. Normal, isso é normal. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que, inclusive, agora estão acompanhando o Wrexham. Me vem falar que acompanhava o Wrexham antes da série, baita série, inclusive, do Ryan Reynolds, né? Welcome to Wrexham. Inclusive, eu tô acompanhando, mas assim, eu, Eduardo, sou uma pessoa nesse ponto de futebol fora da curva, porque eu gosto de acompanhar N campeonatos, eu gosto de ver N jogadores em ação, N times e montar as minhas opiniões sobre esses jogadores e sobre esses times. Mas isso sou eu. Eu não posso cravar que todos os cruzeirenses sabem quem é o Matheus Pereira. E outra, eles não têm obrigação nenhuma de saber. Eu vou falar um número bem alto. Eu tenho uma opinião que, cara, nem 20%, eu tô chutando muito alto, nem 20% dos cruzeirenses sequer sabiam da existência do Matheus Pereira antes dele, né, ser falado no Cruzeiro. Mas tem certeza, cara. Eu não vou cravar o número porque não dá para eu provar, mas eu tenho uma certeza. E eu tô chutando 20%, ó, com muita, mas muita probabilidade de estar errado, tá? Porque esse número deve ser bem menor, tá bom? Então, tá tudo bem não saber quem é o Matheus Pereira, tá certo? Sabe por quê? O Matheus Pereira começou a carreira dele, isso eu sei por quê, porque eu acompanhei. Não tudo, uma boa parte. Matheus Pereira não jogou no futebol brasileiro.
tá? Ele foi muito cedo para o Sporting de Portugal. Ele conseguiu um destaque muito bom jogando a Premier League pelo pequenino West Brom. E no West Brom, ele foi rebaixado, embora na temporada pelo West Brom, ele fez uma boa temporada, tá? Se eu não me engano, eu tô falando de cabeça, tá, gente? Eu não tô com nada aberto aqui. Se eu não me engano, naquela temporada, o Matheus Pereira fez 17 gols e deu 9 assistências, que é um número bem impressionante para um meio-campista, tá bom? Depois, o Matheus Pereira foi consultado por vários clubes, inclusive da Premier League, e ele optou por se transferir para o Al Hilal, que hoje está no hype, mas até meses atrás ninguém ligava para esses times, tá? A gente só sabia deles quando ia algum jogador do Brasil direto para lá, tá certo? Jogar no futebol da Arábia Saudita, ou do Catar, ou dos Emirados Árabes. Era o único contato que a maioria das pessoas tinham com esses jogadores e com esses clubes. E, cara, de verdade, tá tudo bem. Isso aqui é tudo óbvio, tá? Eu não tô inventando a roda, não. Beleza. É normal para a grande maioria das pessoas que ninguém saiba que é o Matheus Pereira. E vai saber agora jogando no Cruzeiro. Por quê? Porque interessa ao torcedor quem vai vestir a camisa dele. Aí o cara talvez vai querer saber quem é o Matheus Pereira. E vai jogar lá Matheus Pereira Magic Skills no YouTube para ver as jogadas do cara. Só que o cara também não vai saber que as 2 últimas temporadas do Matheus Pereira jogando no futebol árabe, inclusive ele foi emprestado pelo Al Hilal na última temporada, ele não foi bem, os números deles não são bons, tá bom? E eu não tô falando que ele é ruim, eu acho de verdade que é uma transferência muito boa pro Cruzeiro, tá? Eu queria ele no Santos, mas a grande maioria das pessoas não sabem quem ele é e não tem problema nenhum nisso, tá? Essa foi a fala do Rica Perrone. Ele não disse que o Matheus Pereira é ruim, ele não disse que o Matheus Pereira é craque, ele não disse nada sobre isso. Ele disse que é normal e a grande maioria das pessoas realmente não acompanha. A grande maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas acompanham o próprio time. Ponto. E uma notícia ou outra de outro. Quem tá em primeiro, o Botafogo tá em primeiro agora. Sou gremista, mas o Botafogo tá em primeiro. Vão lá buscar os caras. Mas o cara não para pra assistir o Botafogo, ele assiste o Grêmio. Tá? O cruzeirense assiste o Cruzeiro. Ele não fica assistindo o América. Talvez não tá passando na TV, eu vou ver o joguinho do América, ou do Atlético lá, porque odeio os caras. Vou ver um Vasco, vou ver um Santos ali, porque tá passando. Mas não é porque ele quer acompanhar. Tá ali passando, ele assiste. É assim que funciona com a maioria das pessoas, cara. Eu não entendo o motivo que muitas pessoas têm essa tendência de ficar ofendido com uma fala simples, objetiva e óbvia, como foi a do Rica, cara. E pronto. Eu tenho certeza que foi isso que ele quis dizer. E aí eu pergunto, qual é o problema disso? E ele não tem obrigação nenhuma, sendo jornalista, de saber quem é o Matheus Pereira. Porque no poder, no que ele tange a análise dele, ele é focado em clubes brasileiros e nos principais times da Europa e da Liga dos Campeões. E tá tudo certo. Cada um escolhe a briga que vai travar. Se eu quero ver campeonato inglês, campeonato alemão, francês e o escambau, é uma escolha minha. Isso não quer dizer que eu estou acima dele em nível de conhecimento, nem quer dizer que eu estou acima dele em poder de análise. Tá? Eu poderia ser muito bem um grande conhecedor só de Santos, porque é o meu time, e tá tudo certo, porque eu decidi falar sobre o Santos. Eu falo lá no Veio Paixão, né? E tá tudo certo também. Cada um escolhe suas batalhas. Você não tem que achar que todo jornalista ou todo influenciador de futebol tem que saber sobre todos os jogadores do mundo, cara. Isso na verdade, é burrice, cara. De verdade. É burrice. Você exigir que outra pessoa tenha que te dar a informação que você quer. Busque pessoas que querem dar essa informação. Não que você exija que dê informação. É assim que funciona, cara. Não entendo a polêmica, não entendo o cruzeirense revoltado com o cara, xingando o cara de tudo quanto é nome. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Usar um pouquinho o cérebro aí, de verdade. Com todo respeito, tá bom? Bom, e para não ficar esse clima de cocô, tá certo? Eu vou falar da grande contratação do James Rodrigues. E olha só, um fato. Tenho certeza que os cruzeirenses do Brasil, em sua grande maioria, sabem muito mais quem é James Rodrigues do que sabia quem era Matheus Pereira. Eu tenho certeza. Isso pro Brasil todo, inclusive cruzeirenses. Sabe por quê? Porque o James Rodrigues esteve em evidência no futebol mundial, mesmo jogando mal em muitos momentos, durante muitos anos.
inclusive jogando uma Copa do Mundo aqui no Brasil. É simples. O São Paulo contratou o Rames Rodrigues, uma excelente contratação também. Rames Rodrigues, que vem numa queda técnica já faz alguns anos. O Rames Rodrigues, que para mim, no que tange a futebol internacional, para mim é uma eterna promessa. Não quer dizer que ele não seja talentoso e não quer dizer que ele não vista 10 do São Paulo e arregasse jogando pelo São Paulo, porque talento com a bola no pé, o Rames Rodrigues sempre teve. O problema do Rames Rodrigues, para mim, é o mesmo do Felipe Coutinho, se desligar do futebol como se não fosse nada de importante em alguns momentos. Tá bom? Então, assim, mas é um nome de impacto que vai gerar um marketing ferrado para o São Paulo, mas é um nome que tem se focado, o que às vezes é complicado com o que diz respeito ao Rames Rodrigues, se focado, é um baita de um reforço, cara. É reforço de primeira prateleira para o futebol brasileiro. É um cara jovem de 32 anos, fazendo 2 anos de contrato com o São Paulo, uma grande contratação mesmo. É o cara, é o tal do 10 e a faixa, né? Então, assim, a gente espera que ele chegue no Brasil e arregace jogando pelo São Paulo. Jogue muita bola, seja o grande cobrador de bolas paradas que ele sempre foi, isso mesmo nas fases ruins, tá? Sempre foi um grande batedor de falta, um grande batedor de bolas paradas, e a gente tá em falta nisso, no futebol mundial, não só no Brasil, mas no futebol mundial, tá? Então o Rames tem esse porém também. No Olympiacos, ele teve até números interessantes, tá? Se eu não me engano, também tô falando de cabeça, tá? Foram 12 assistências e 9 gols em uma temporada pelo Olympiacos, que para um meia também é um número interessante, tá? Mas também a gente tem que entender que a Liga Grega, em nível de competitividade, ela não se compara à Liga Brasileira, tá? Porque existe uma tendência muito forte de brasileiro achar que só porque o cara está morando na Europa que ele vai jogar só lá que joga bola. Aqui não se joga. E, cara, isso é um pensamento bem empobrecido mesmo, tá? Lógico que você tem ligas melhores do que a do Brasil, mas isso não serve para a Grécia, tá bom? Na Grécia você tem alguns times grandes no nível grego. O Olympiacos é um deles, né? O AEK, o Panathinaikos, o PAOK agora, que era treinado pelo Abel Ferreira. Mas o Rames Rodrigues precisa se provar, porque em grandes momentos da carreira dele, ele teve um grande momento no Porto, que é um time grande, tá? O Porto é um time grande. No Mônaco, que é um time médio, tá? Primeira temporada de Real Madrid com o Ancelotti foi bem, só que a gente tá falando de 2014 e 15, meu irmão. São quase 10 anos para trás. E aí ele vem oscilando muito no nível mais baixo pelo próprio Real Madrid, pelo Everton, onde ele começa muito bem, depois vai muito mal, pelo Bayern de Munique, onde também começa bem, depois vai muito mal. Então, assim, o Rames Rodrigues faltou dar aquela resposta do porquê que ele custou 80 milhões lá atrás, em 2014. O tempo passou e eu sofri calado, né? Mas assim, o tempo passou e o Rames Rodrigues não conseguiu se provar. Não quer dizer que ele vai chegar no São Paulo e não vai ser um grande jogador. Eu torço para que seja, porque é bom ter grandes nomes no futebol brasileiro. É bom que seja atrativo para os outros, que mesmo um cara com 30, 31 anos olhe para o futebol brasileiro e veja uma possibilidade de ser gigante, cara. O Rames Rodrigues é um grande jogador que não se provou o craque que a gente imaginava, que a gente viu na Copa de 2014. Mas é uma grande contratação. Então, o São Paulo faz um excelente negócio, né? Eu não sei valores de contrato, inclusive é uma informação do André Hernan, esse contrato aí do Rames Rodrigues, está tudo certo, já estão trocando atas de contrato, e que o Rames Rodrigues, inclusive, está em forma, tá? Ele só está sem ritmo de jogo, que é normal, porque ele está jogando, faz, acho que desde março, que ele não joga futebol. Mas, enfim, o João Lucas estava sem jogar também pelo Mônaco, chegou no Santos, foi titular, deu assistência para um dos gols do Marcos Leonardo, né? Aguentou jogar, sei lá, 70 minutos. Então, se o Rames Rodrigues vier, mesmo que ele for banco em 5, 6 jogos e jogar 45 minutos do que ele tem capacidade de mostrar, já tá bom, né? Para esse momento. Depois aí, cara, é colher os frutos para o futuro. Mas eu quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. Inclusive, vai lá na Poder Esportes, meu irmão. Vai lá, faz o seu cadastro completo. O link está aqui na descrição, tá certo? 100% de bônus no primeiro depósito, colocando entre 50 e 300 reais. Beleza? Fez o seu cadastro completo, colocou entre 50 e 300 reais, tem 100% de bônus. Ou seja, você dobra o valor que você colocou em bônus, tá bom? Todos os dias também lá no Instagram da Poder Esportes, eles dão 20 reais em bônus para você
poder resgatar. Token gratuito, tá? Todo dia. Se não conseguir hoje, amanhã você tenta de novo e assim vai tentando até conseguir. E se mesmo se você conseguir, você pode tentar amanhã de novo, porque é sem limites, tá? É sem limites. É igual eu na porrada. Não tem limites. Então você pode fazer isso na Poder Esportes, tá certo? O link tá aqui na descrição. Vai lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. Valeu.